O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E existe uma armadilha silenciosa que destrói mais hábitos do que a falta de motivação. E ela costuma aparecer exatamente depois que você já começou a evoluir. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Estamos estudando o livro Hábitos Atômicos de James Clear, quarta e última lei da mudança de comportamento, que se chama Torne o hábito satisfatório. Dentro da quarta lei, temos o capítulo de número 16, que nós dividimos em 3 partes, e hoje nós vamos concluir a última parte do capítulo 16, ok? No final do capítulo 16, o James Clear vai revelar uma coisa muito importante. Eu diria que é mais importante, a mais importante, vamos dizer assim, de toda a construção de hábitos que a gente falou até agora. Qual é? Vamos para a leitura que a gente vai descobrir. Depois a gente volta. Vou pegar o coração desse texto, gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real a partir do momento que você terminar de assistir essa aula, ok? Então vamos para a leitura, capítulo 16 do livro Hábitos Atômicos. Tá acabando, hein, gente? O livro, hein? O capítulo 16 se chama Como Manter os Bons Hábitos Todos os Dias, ok? Então vamos lá. É por isso que os treinos ruins costumam ser os mais importantes. Dias preguiçosos e treinos ruins mantêm os ganhos compostos que você acumulou nos dias bons. Simplesmente fazer algo, 10 agachamentos, 5 corridinhas, uma flexão, qualquer coisa, é muito significativo. Não acumule 0. Não deixe que as perdas devorem os seus ganhos. Além disso, nem sempre o que importa é o que acontece durante o treino. O mais importante é ser o tipo de pessoa que não perde treinos. É fácil treinar quando estamos nos sentindo bem, mas é crucial estar presente quando você não se sente bem, mesmo que faça menos do que espera. Ir à academia por 5 minutos pode não melhorar o seu desempenho, mas reafirma a sua identidade. O ciclo do tudo ou nada, da mudança de comportamento, é apenas uma armadilha que inviabiliza os seus hábitos. Outro perigo potencial, especialmente se você estiver usando um rastreador de hábitos, é medir a coisa errada. E aí vai o próximo título, que é saber quando e quando não rastrear um hábito. Digamos que esteja administrando um restaurante e queira saber se o seu chefe está fazendo um bom trabalho. Uma maneira de medir o sucesso é acompanhar quantos clientes pagam por uma refeição todos os dias. Se mais clientes forem ao restaurante, a comida deve estar boa. Se houver menos, algo deve estar errado. No entanto, essa medição única, a receita diária, oferece apenas uma imagem limitada do que realmente está acontecendo. Só porque alguém paga por uma refeição não significa que a aprecie. Mesmo os clientes insatisfeitos dificilmente jantam e saem correndo. Na verdade, se você está apenas medindo a receita, a comida pode estar piorando, mas você está compensando isso com marketing, descontos ou algum outro método. Em vez disso, pode ser mais eficaz monitorar quantos clientes terminam a sua refeição, ou talvez a porcentagem de clientes que deixam uma gorjeta generosa.
O lado negativo do rastreamento de um comportamento específico é que nos tornamos motivados pelo número e não pelo propósito por trás dele. Se o seu sucesso for medido pelos ganhos trimestrais, você otimizará as vendas, a receita e a contabilização desses ganhos. Se o seu sucesso for medido por um número menor na balança, otimizará para um número menor na balança, mesmo que isso signifique adotar dietas radicais, desintoxicação líquida e pílulas para perda de gordura. A mente humana quer ganhar qualquer jogo que esteja jogando. Essa armadilha é evidente em muitas áreas da vida. Nós nos concentramos em trabalhar longas horas, em vez de fazer um trabalho significativo. Nós nos preocupamos mais em alcançar 10.000 passos do que com a saúde. Ensinamos a gabaritar testes padronizados em vez de enfatizar o aprendizado, a curiosidade e o pensamento crítico. Em suma, otimizamos para o que medimos. Quando escolhemos a medida errada, obtemos o comportamento errado. Isso às vezes é chamado de Lei de Goodhart, batizada em homenagem ao economista Charles Goodhart. O princípio afirma: quando uma medida se torna o alvo, ela deixa de ser boa. A medição só é útil quando serve de diretriz e acrescenta contexto a uma imagem maior, não quando ela o consome. Cada número é simplesmente um pequeno feedback no sistema geral. Em nosso mundo movido pelos dados, tendemos a supervalorizar números e subestimar qualquer coisa efêmera, abstrata e difícil de quantificar. Pensamos erroneamente que os fatores que podemos medir são os únicos que existem. Mas só porque é capaz de medir algo não significa que aquilo seja o mais importante. E só porque não consegue medir alguma coisa não significa que não seja importante. É crucial manter o rastreamento de hábitos em seu devido lugar. Pode ser satisfatório registrar um hábito e acompanhar o seu progresso, mas a medição não é a única coisa que importa. Além disso, há muitas maneiras de medir o progresso e às vezes ajuda a mudar o foco para algo totalmente diferente. É por isso que as vitórias medidas longe da balança são eficazes para perda de peso. O número na balança pode ser teimoso, por isso, se você se concentrar apenas nele, a sua motivação diminuirá. Mas você pode notar que sua pele parece melhor, você acorda mais cedo ou seu impulso sexual aumentou. Todas essas são formas válidas de acompanhar sua melhoria. Se não estiver se sentindo motivado pelo número mostrado na balança, talvez seja a hora de se concentrar em uma medida diferente, uma que lhe forneça mais sinais de progresso. Não importa como você mede os seus avanços, o rastreamento de hábitos oferece uma maneira simples de torná-los mais satisfatórios. Cada medição fornece mais uma evidência de que está se movendo na direção certa e um breve momento de prazer imediato por um trabalho bem feito. Agora ele traz o resumo do capítulo 16 em 5 tópicos. Então vamos lá. Tópico 1. Um dos sentimentos mais satisfatórios é a sensação de progresso. Tópico 2. O método do rastreamento de hábitos é uma maneira simples de avaliar se criou um hábito, como marcar um X num calendário. Tópico 3. Ferramentas de rastreamento de hábitos e outras formas visuais de medição podem tornar os seus hábitos satisfatórios,
fornecendo evidências claras de seu progresso. Não quebre a corrente, mantenha o seu hábito vivo. Tópico número 4. Não quebre um hábito 2 vezes. Se perder um dia, retome-o o mais rápido possível. E por último, tópico número 5. Só porque você consegue medir algo, não significa que seja o principal. Ok? Então, o capítulo 16, ele termina aqui. Na próxima aula, a gente vai começar o capítulo de número 17, que se chama Como um parceiro de responsabilidade pode mudar o jogo. E esse capítulo é muito legal. Agora, vamos conversar sobre isso que a gente leu, né? Eu comecei a aula falando que o James, né, o autor, ele traz uma informação que seria uma das mais importantes de toda a construção de hábitos ao longo desse livro todo. Ele traz essa informação aqui, no final do capítulo 16. Qual é essa verdade? A verdade de que o segredo não é nunca falhar, né? O segredo é voltar rapidamente para o caminho, ok? Pensa aqui comigo. Quantas vezes você começou uma dieta e aí depois de um dia ruim você pensou, eu já estraguei tudo mesmo? É ou não é? Né? Quantas vezes você deixou de treinar um dia e acabou abandonando a academia por semanas? Quantas vezes você perdeu uma manhã produtiva e você transformou isso numa semana inteira de procrastinação? Gente, isso aqui é rei, tá? Isso todo mundo faz. Todo mundo faz. O problema, gente, é que assim, como que eu posso resumir? O problema nunca foi o primeiro erro. É isso, tá? O problema é qual? É o segundo erro. Terceiro, quarto, ok? É isso. O James Clear, ele explica isso de uma forma extremamente poderosa, né? Ele fala que quebrar um hábito uma vez é um acidente. Agora, quebrar 2 vezes já começa a criar um novo padrão. E aí é por isso que ele segue uma regra simples. Nunca quebre um hábito 2 vezes. Então, você perdeu um treino, volta no próximo. Você comeu alguma coisa fora da dieta, faz a próxima refeição certa. Você perdeu um dia de leitura, volta a ler amanhã, ok? Porque a verdadeira disciplina, gente, não está na perfeição, ela está na recuperação, ok? Muitas pessoas acreditam que o sucesso, ele pertence àquelas pessoas que nunca falham, né? E isso não é verdade. O sucesso pertence às pessoas que falham, mas retornam rapidamente. Olha o primeiro bingo do dia aí, né? A diferença entre quem constrói uma vida extraordinária e quem permanece estagnada não é a ausência de erros, é a velocidade da recuperação. Outro bingo aí, ok? Porque a vida, ela vai interromper os seus planos, isso é fato. Você vai ficar cansada, você vai adoecer, você vai enfrentar problemas, você vai ter dias difíceis. E quando isso acontecer, a pergunta não será, eu falhei? Não. A pergunta será, quanto tempo eu vou demorar para voltar? Bingo, né? E aí tem uma outra coisa que eu preciso pontuar aqui que poucas pessoas entendem, né? Os dias ruins, eles são mais importantes do que os dias perfeitos. A gente acabou de ler isso agora, né, no livro. Como assim? É isso aí. Porque é fácil você agir quando tá tudo bem. Difícil é você agir quando você não tem vontade. É ou não é? É fácil você manter hábitos quando você tá motivada. Difícil é você manter quando você tá cansada. É fácil você continuar quando a vida coopera, né? Difícil é você continuar quando tudo parece conspirar contra você.
Mas é exatamente nesses momentos que a sua identidade está sendo construída. Quando você continua, apesar do dia difícil. Bingo! O James Clear, ele mostra na leitura que muitas vezes o mais importante não é o resultado do hábito. O mais importante, muitas das vezes, é você manter viva a identidade que você está criando para si por trás daquele hábito. E aí ele exemplifica que talvez 5 minutos na academia não transformem o seu corpo. Mas esses 5 minutos, eles vão reafirmar que você é alguém que não abandona os treinos, ok? Talvez ler apenas uma página por dia não transforme a sua mente, mas esse ato de ler apenas uma página por dia vai reafirmar que você é alguém que continua aprendendo, que cada dia aprende uma página nova. Talvez economizar apenas alguns reais não consiga mudar suas finanças, mas esse ato de economizar apenas alguns reais vai reafirmar que você é alguém que está construindo prosperidade, ok? Então entendam que o comportamento é pequeno, mas o voto que você está dando para a sua identidade através desse pequeno comportamento é enorme, né? E aqui vai surgir outro alerta muito importante, né? O livro vai falar do perigo de você querer medir a coisa errada. Porque muitas pessoas ficam obcecadas pelos números, né? Os números da balança, os números do faturamento, os números de seguidores, os números de curtidas, né? Ou seja, pelos resultados visíveis. O cachorro hoje está animado, né? Do vizinho. Mas essas pessoas esquecem aquilo que realmente importa. Porque nem tudo que pode ser medido é o mais importante. E nem tudo que importa você consegue medir. Então você pode estar mais saudável antes mesmo da balança começar a mostrar isso em números. Você já pode estar mais disciplinada antes mesmo do dinheiro começar a aparecer. Você já pode estar emocionalmente mais forte antes mesmo dos resultados externos surgirem te mostrando isso. É por isso que o autor, ele apresenta uma reflexão, né, que eu considero muito poderosa. Ele fala que quando uma métrica se torna o seu objetivo, ela deixa de ser uma boa métrica. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo falar assim, ó, não transforme o número no seu propósito. Transforme o número numa bússola, ok? Bingo! Porque o verdadeiro objetivo continua sendo qual? A pessoa que você está se tornando. Porque hábitos não existem para criar números. Os hábitos existem para criar uma nova identidade. Pensa aqui comigo. Qual hábito que você abandonou por causa de um único erro? Pensa. Que era um bom hábito para você, né? Em qual área da sua vida que você está presa ao perfeccionismo e nunca vai começar? Qual pequena ação você poderia fazer hoje ainda para você retomar um hábito que você sabe que é importante? Você está focada num número ou você está focada na pessoa que você está se tornando? Você está focada em pesar 60 quilos? Ou você está focada em se tornar aquela mulher saudável, bonita, com boa autoestima, de bem com a vida? É diferente, percebe? O crescimento, ele não é sobre você nunca cair. O crescimento é sobre você levantar antes que a sua queda vire um padrão. Outro bingo aí. E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. Nós trabalhamos juntas na construção de uma identidade que seja forte o suficiente para continuar, mesmo quando a sua motivação desaparecer.
Porque a prosperidade, ela não nasce da perfeição. A prosperidade nasce da consistência, mesmo sendo imperfeita, ok? Então, na cartilha Mente de Ouro, eu vou te ensinar como abandonar o ciclo do tudo ou nada, como você fortalecer a sua identidade através de pequenas ações diárias, como que você recupera rapidamente o foco após falhar, como que você constrói uma disciplina emocional e como que você cria hábitos que são sustentáveis para você ter prosperidade, ter equilíbrio e ter crescimento. E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, com exercícios práticos para você fortalecer diariamente a sua mentalidade, que agora é uma mentalidade de expansão. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora escreve aqui nos comentários qual hábito você decide retomar hoje, sem esperar a segunda-feira perfeita. Hoje, ok? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não aprende a ser perfeita, aqui você aprende a ser consistente. Ok? Outro bingo. Porque pessoas extraordinárias não são aquelas que nunca vão falhar. Pessoas extraordinárias são aquelas que voltam quando falham, voltam quando erram, voltam quando cansam, voltam mesmo quando a vida dificulta. E aí cada retorno fortalece a sua identidade, né? Fortalece a sua confiança, fortalece os seus resultados. E é assim que uma vida nova é construída, gente, de novos resultados. Porque se você mantiver os resultados que você tem hoje, você mantém a vida que você tem hoje, né? Então entendam, o hábito mais poderoso não é aquele que você nunca interrompe. Não, o hábito mais poderoso é aquele que você sempre consegue retomar. Porque o primeiro erro, ele é humano, ele vai ocorrer, mas a decisão de voltar e não continuar no erro é uma escolha. E é por isso que aqui você está aprendendo comigo que a consistência não exige perfeição. Ela exige comprometimento. É diferente, ok? Comprometimento com o quê? Com a sua identidade, com o seu crescimento, com a vida que você quer, com a vida que você está construindo. Porque o sucesso, ele não pertence a quem nunca cai. Ele pertence a quem nunca permanece caída, ok? Então, para a gente finalizar, eu lembro vocês sempre de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, curte essa aula, responde aqui nos comentários o que eu pedi para você responder ou comenta o que você quiser sobre a aula. Ativa o sininho das notificações e envia essa aula para quem você sabe que vai fazer diferença na vida da pessoa quando ela ouvir tudo isso. E continua aqui comigo, porque no próximo capítulo, que é o 17, nós vamos descobrir uma das estratégias mais poderosas para tornar a mudança de comportamento praticamente inevitável, ok? Um beijo grande no coração de vocês.